Você vai ouvir, a partir de agora, uma grande experiência que Deus concedeu ao irmão João Paulo, da IPFD de Tailândia, no estado do Pará. Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão João Paulo da Conceição Lima, da IPFD do estado do Pará. E através deste áudio eu quero contar para os irmãos uma experiência qual o Senhor me deu nessa noite, na madrugada do dia 1º para o dia 2 de janeiro. Mas antes eu quero ler uma palavra para os irmãos, uma palavra que se encontra aqui na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém? Então, meus irmãos, através deste áudio, eu quero contar para os irmãos uma experiência que o Senhor me deu nessa noite. E tudo aconteceu depois da oração da meia-noite. Estava orando com os irmãos da meia-noite. Logo após fui dormir. Deitei e peguei no sono onde eu me via. Eu não sei dizer para os irmãos se foi um sonho ou foi uma visão, mas eu estava dormindo, foi um sonho. E onde eu me via num lugar amplo, num lugar muito grande, um lugar como se fosse do tamanho de um campo de futebol. Só que esse lugar era diferente. Esse lugar, ele não tinha grama. Era um lugar grande, mas era um lugar onde o chão era lama. E era uma lama escura, uma lama como se fosse a lama de mangue. Quem já viu, ou já ouviu falar, a lama de mangue é uma lama escura, uma lama preta. E eu via várias pessoas caindo, as pessoas caíam de cima, dentro desse lugar. E esse lugar ele era como se fosse um redemoinho, aquilo ficava girando e aquelas pessoas iam caindo. E quando as pessoas caíam, subia nelas um bicho, aquele bicho que dá na lama mesmo, um bicho feio. E aqueles bichos começavam a subir nas pessoas, as pessoas tentavam tirar. E quanto mais elas tentavam tirar, elas iam afundando. E eu estava olhando aquilo e de repente apareceu um varão perto de mim e perguntou para mim: tu sabe o que é isso? Eu falei: não. Tu sabe que lugar é esse? Eu falei: não. E ele falou assim: esse aqui é o lamaçal do pecado. Olha, depois que a pessoa cai nesse lugar, a pessoa ela não consegue voltar. Porque aquela lama, ela era como se fosse uma cola, a pessoa não conseguia se arrancar de lá. E quanto mais a pessoa ia se mexendo, ela ia afundando. Aquilo era como se fosse uma areia movediça. E no meio desse poço de lama tinha como se fosse o redemoinho. E as pessoas que caíam nesse redemoinho, ali é que não tinha volta mesmo, porque ele descia direto para o fundo do lamaçal. E nesse lugar eu via pessoas assim, que estavam enterradas na lama. Tinha gente até na cintura, tinha gente até no joelho. Tinha gente que estava só já com o pescoço e os braços para o lado de fora. E tinha pessoas já que já estavam sumindo no meio da lama. Eu fiquei olhando aquilo. E muita gente caindo. E as pessoas lamentando, pedindo ajuda. Tentando sair, aqueles bichos subindo na pessoa. E a pessoa tentava tirar e era aquela agonia tão grande. E nisso, esse varão ele me chamou e pediu para mim acompanhar ele. Eu acompanhei ele para um lugar mais alto, onde a gente conseguia ver esse poço,
esse lamaçal a gente via de um lugar mais alto. E aí ele falava, olha quanta gente está caindo aí. Aí ele começava a chorar. Ele começava a chorar e falava assim para mim. Ele dizia assim para mim, meu pai me entregou para mim tomar conta de tudo isso. E não era para isso estar acontecendo. E não é da minha vontade que isso esteja acontecendo. E ele chorava, porque aquelas pessoas estavam caindo e estavam perecendo. Aquelas pessoas caíam, meus irmãos, e não tinha volta. E o lugar onde eu via esse lamaçal não era como se fosse que às vezes a gente ouve alguém falar que teve uma experiência no inferno. Não era no inferno, era aqui na terra mesmo, né? Porque até porque quem está no inferno, ele não tem como pecar mais. O pecado é aqui. Então as pessoas elas estão caindo da graça aqui, né? Então elas estão caindo no pecado e não tem como voltar mais. Assim como a palavra do Senhor fala que depois da pessoa ter provado, é impossível a pessoa ser restituída de volta, né? Então, e logo após isso ele me despediu e eu saí de lá, né? Saí de lá deste lugar e logo após eu me acordei num temor muito grande. Acordei assim, querendo absorver o que tinha acontecido, porque isso nunca tinha me acontecido, né? Não é todo dia que alguém sonha com vendo essa situação, vendo o lamaçal do pecado. E me veio um temor muito grande, onde eu vim pedir para o Senhor cada vez mais vir firmar os meus passos, vir me guardar. E estou compartilhando com os irmãos. Peço que os irmãos venham ouvir com atenção, que os irmãos orem, peço discernimento para o Senhor, né? Que os irmãos venham, peçam confirmação, a palavra de Deus fala e provai se o Espírito é de Deus, né? Eu estou falando isso aqui porque realmente aconteceu comigo mesmo essa noite, ainda essa noite do dia 1º para o dia 2 de janeiro, e peço que os irmãos venham se atentar para o que o Senhor está querendo nos dizer com isso. O nosso pastor Eduardo sempre tem falado a respeito de várias pessoas que têm se deixado levar por qualquer vento de doutrina, têm procurado uma doutrina achando que está fazendo bem, quando na verdade estão caminhando para a destruição, porque depois que essas pessoas caírem, não vai ter mais volta. Não vai ter mais volta. Como diz o pastor Eduardo, não tem doutrina light, a doutrina é só uma, né? Então a Bíblia fala que assim como Cristo é um corpo, todos nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Então eu peço que meus irmãos venham ouvir com atenção, venham meditar, venham pedir discernimento do Senhor, e que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos ajudar, né? Firmar os nossos passos na rocha, que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida, e que nós não nos deixe, que o Senhor não venha permitir que nós venhamos cair, que não é da vontade do Senhor que ninguém caia, mas através das nossas atitudes muitas vezes nós estamos andando para nossa própria destruição, né? Então peço que os irmãos venham meditar, que os irmãos venham ouvir com atenção, peço discernimento do Senhor, e eu agradeço a oportunidade, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.